Isaías capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 11, versículo 12. Isaías 5, versículo 11 e versículo 12. Quem achou, diga amém. Preste bastante atenção no que diz a palavra de Deus. Versículo 11 e versículo 12. Diz assim a santa palavra do Senhor: ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite, harpas, liras, tamborins, flautas, vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a sua obra que as suas mãos realizam. Curva a sua cabeça, deixa a Bíblia aberta para você ler depois. Pai, em nome de Jesus, queremos a revelação plena da Tua palavra. Queremos, ó Pai, a vida de Deus fluindo, ó Pai amado, poderosamente neste lugar. Na medida que essa palavra é ministrada, haverá curas, libertações, transformações, Senhor, ó Deus amado, quebra de maldições, ó Pai querido, e haverá avivamento neste lugar, ó Pai. A vida de Deus, ó Pai, fluindo sobre cada pessoa que está aqui. Nós queremos abençoar, liberar uma palavra de bênção, uma palavra de vida a todos que estão neste lugar. Que o Senhor fale poderosamente conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Tome o seu lugar com a Bíblia aberta, que este texto é um texto maravilhoso. Logo hoje, depois que eu saí da escola bíblica dominical aqui, da escola, para falar no nome mais tradicional, para que todos entendam, na nossa escola de ministérios, eu fui para casa e busquei ao Senhor o que eu iria ministrar aqui essa noite. Deus colocou esse tema no meu coração: princípios para você crescer, para você prosperar na sua vida. Porque eu creio que Deus quer nos ensinar algo. E eu gosto sempre de falar que princípios é que movem a nossa vida, princípios é que deve governar a vida de um cristão. Nós não podemos nos mover e nem vivermos debaixo de modismos. Nós temos que viver debaixo de princípios. Quando nós vivemos debaixo de princípios, daquilo que Deus estabeleceu, a nossa vida tem sucesso. E eu creio que nessa noite o Senhor quer nos dar o quê? Um alerta, querido. E eu gostaria de começar com uma pergunta para cada um de nós. Você não precisa responder para mim, você não precisa responder para mim, mas eu quero que você reflita. Será que é possível que nós cristãos dormimos na luz? Você, na sua casa normal, você tem a sensação, eu não sei você, querido, mas eu não gosto, eu gosto de dormir no breu, gosto de dormir naquela escuridão, gosto de dormir quando está bem escuro, aí parece que eu relaxo, porque Deus fez a noite para nós descansarmos. É muito ruim você dormir quando a luz está acesa, mas há quem dorme mesmo quando a luz está acesa. Mas eu quero trazer isso para o espiritual. Estou falando daqueles que têm vida, aonde há vida de Deus, aonde há poder de Deus, aonde Deus está se manifestando, aonde a glória de Deus está se manifestando, aonde a graça de Deus está. É possível que pessoas ali estejam dormindo? O que você acha? Eu creio que sim. E eu creio que isso aqui serve para nos dar um alerta. Por quê, querido? Porque quando nós vemos a Bíblia, nós vamos ver a história de um Deus apaixonado, vamos ver a história de um Deus que está a todo momento mostrando para o seu povo o quanto Ele ama o seu povo, o quanto Ele quer abençoar, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele tem como Ele tem uma personalidade, aonde Ele traz os seus filhos para perto dEle e ama esses filhos. A Bíblia diz que Ele é um Deus que está a todo momento nos fortalecendo, dando palavra de motivação para cada um de nós. E muitas vezes nós queremos entrar na igreja e ouvir as bênçãos, somente as bênçãos de Deus. Mas neste capítulo, no capítulo 5, a Bíblia não vai falar somente das bênçãos de Deus, porque a nossa vida não é feita somente de bênçãos de Deus. Essa parte da Bíblia vai falar dos ais de Deus. Se você ler um pouco mais para baixo, dando continuidade, você vai ver: ai daquele, ai daquele, ai daquele. Esse texto é conhecido como o livro dos ais, o texto dos ais. Ai. E quando fala o ai, está falando de momento de dor, está falando de momento difícil, querido.
E muitas vezes nós acabamos sofrendo por conta de algumas distrações, por conta de não levarmos em consideração algumas coisas na nossa vida. E eu quero nessa noite compartilhar com você esses princípios. Nós precisamos aprender esses princípios para que nós possamos crescer, para que nós possamos prosperar na nossa vida. E o primeiro desses princípios que eu quero compartilhar com você é que nem tudo na nossa vida é festa. Diga assim: nem tudo na nossa vida é festa. Você leu o versículo comigo e você viu o que o Senhor disse no versículo 11. Ele diz: ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas, vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor. Aqui está falando de algo, querido, intenso. Está falando aqui de muita intensidade. Intensidade em quê? A Bíblia diz que alguém acordou cedo, passou o dia numa festa bebendo vinho até a noite. Ô, querido, tem que ser intenso, hein? Segunda coisa que nós podemos ver é que havia festa. Parece uma coisa importante trazemos aqui, que desde que o homem existe, ele gosta de festa. Sempre existiu festa. A Bíblia diz aqui, ó, harpas, liras, tamborins, flautas, muito vinho, né? Muitas festas, muitas coisas acontecendo ali. E eu creio, querido, que essa palavra festas é para que nós possamos entender algo que Deus quer falar conosco aqui. Trazer algo importante para a nossa vida, um princípio de que nem tudo é festa. Eu gosto muito de um homem, de um avivalista. Eu vejo os seus vídeos, eu leio livros dele, porque esse é o meu chamado, então eu gosto muito. Mas um homem chamado Leonardo Ravenhill, ele diz: o entretenimento ele pode ser o substituto diabólico da verdadeira alegria. O entretenimento pode ser o substituto diabólico da verdadeira alegria. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver então essa intensidade, porque havia uma festa, querido, 24 horas, onde as pessoas estavam bebendo, festejando, mas a Bíblia é clara dizendo, eles não estavam preocupados com aquilo que o Senhor estava operando e fazendo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. O que acontece com uma pessoa que acorda de manhã, começa a beber, passa o dia inteirinho numa festa até a noite bebendo? O que vai acontecer com essa pessoa, querido? Embriaguez. Ela vai ficar completamente embriagada. E eu não sei, querido, o quanto você já tratou com pessoas embriagadas. Eu, por ser pastor, tratei muitas vezes, querido. Agora nós precisamos observar que uma pessoa embriagada, o que ela faz? Ela perde o controle da sua vida. Uma pessoa embriagada, ela perde a noção da sua vida. É claro que esse texto é um texto completamente espiritual. Não é algo completamente literal. Deus está querendo trazer algo importante para nós, da nossa vida espiritual, do entendimento espiritual, porque a palavra do Senhor também diz em 1 Pedro 5,8 que nós devemos ser sóbrios. Sede sóbrios. O que Deus está querendo dizer? Que existem momentos que, se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos como este tipo de pessoa aqui, envolvido em festas, envolvido num mundo onde tudo é colorido, mas se esquecendo do próprio Deus, se esquecendo da obra de Deus, se esquecendo da vida de Deus. Existem muitas festas na nossa vida, querido, que podem nos tirar da presença de Deus. Quando você vê a palavra de Deus dizendo, o próprio Jesus dizendo assim, ó, quem não abandonar pai, mãe, filho,
por amor de mim, não é digno de mim. O Senhor não está querendo condenar a família, porque Ele criou a família, mas está falando do grau de importância que aquela pessoa acaba dando no lugar de Deus, e se esquecendo. Quantas vezes, se nós não tomarmos cuidado, essas festas, elas começam a entrar na nossa vida, e nós começamos a nos perder nessa festa, porque a festa aqui significa tempo de bênção na nossa vida, tempo da bondade de Deus, tempo onde Deus está derramando algo poderoso na sua vida. Teve uma época da minha vida, querido, que eu chorei muito. Por quê? Porque quando Deus começou a me abençoar, Deus começou a me abençoar, e eu estava começando a me enrolar com bênção que Deus me deu. Eu falei, eu tenho que parar com isso. Você se lembra de uma conversa que a gente teve há muitos anos atrás? Há muitos anos atrás eu fiquei sentado na minha cama, abrindo meu coração para minha esposa, dizendo, eu não quero esse tipo de vida. Eu prefiro abrir mão de tudo para ter a glória de Deus fluindo na minha vida, para experimentar a graça de Deus fluindo na minha vida. Eu não quero me perder com as bênçãos que Deus pode trazer na minha vida. E quantos têm se perdido na bênção, na festa que Deus um dia proporcionou na sua vida? Porque é fácil de você olhar, olhe para trás como você era e como você é hoje. Olha quanta coisa Deus fez na sua vida. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem é hoje? Você já parou para perceber, querido, quem é você hoje? Você é alguém diferente, você é alguém abençoado. Eu me lembro quando nós começamos essa igreja aqui. Lembra que nós fizemos algo com a Elisângela, pedimos para um monte de gente recursos para nós colocarmos sapato até mesmo no pé de criança que não tinha o que colocar no pé. Hoje nós temos uma igreja abençoada, pessoas próximas, pessoas, querido, que um dia era empregada doméstica, foi trabalhar num cargo de confiança numa outra empresa. Porque Deus promove pessoas, Deus abençoa pessoas. Deus te trouxe aqui para te abençoar hoje, mas também para abrir os seus olhos, para abrir os meus olhos, para nós não cairmos nos ais de Deus. Agora, você conhece pessoa que se perdeu na bênção de Deus? Quantos pastores têm caído na bênção de Deus? Porque o orgulho subiu para a cabeça. Quantos líderes têm caído? Quantas pessoas, querido, que não tinham nada nas suas vidas, e aí Deus começou a abençoar, começou a prosperar, e aquilo trouxe ruína na vida delas. Quantas você conhece? Se você olhar para a história, eu não posso ficar abrindo tempo, ou projeta aqui para mim, filho, por favor, rapidinho, porque quando a gente mostra a palavra ganha força, né? Mas se você olhar no Gênesis capítulo 9, versículo 18, a partir do 18, vai falar o que, querido? 9:18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã, pode passar. Esses três foram filhos de Noé a partir deles, e fez o povoamento de toda a terra. Pode passar. Noé era cultivador. Querido, o que Noé era? Cultivador. Quem deu isso para ele? Foi Deus. E foi o primeiro ao que? Ao que ele fez? Pode passar outro. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Até aqui, porque depois vai contar, vou contar para ganhar tempo. É pecado ter vinha? É pecado ter plantações? É pecado eu ser fazendeiro? Não, ele sai da arca para comemorar. É lógico, ele não saiu da arca para tomar vinho, nasceu no dia seguinte, ele pegou aquela uva, pisoteou ela, fez o vinho, tomou, ficou embriagado. Que de um versículo para o outro existe anos. Mas a Bíblia diz que depois que acabou o dilúvio, ele começou a povoar a terra, começou a prosperar, porque Deus era com ele, Deus abençoava ele se tornou cultivador, tinha muitas terras, e a Bíblia diz que ele plantou ali a sua parreira, lá, a sua videira, e a Bíblia diz que dali ele fez vinho, e ali, querido, abusou de algo que Deus deu, que era bênção para a vida dele, se embriagou, e a Bíblia diz que você conhece a história, né? Entrou na sua tenda nu, e a Bíblia diz que o seu filho expôs ele, porque o filho expôs o pai, querido, vendo o pai ali nu, tirou sarro, chamou os irmãos, enquanto que outros não queriam ver o pai nu, veio ali com a toalha ali de costa, cobriu o pai que estava embriagado.
E esses que cobriram o pai, que tiveram temor, foram abençoados, enquanto aquele que expôs o pai, a nudez do pai, foi amaldiçoado. Ei, deixa eu aproveitar e falar algo para você. Pai, nunca fique nu perante os seus filhos. Na minha casa tem intimidade. Você pode trazer maldição para os seus filhos. O filho vê o pai nu, traz maldição para dentro da casa. Você sabe, querido. Cã foi amaldiçoado. Nós temos que tomar cuidado. Mais do que isso, agora eu quero falar com os filhos espirituais. Respeita as autoridades. Nunca exponha autoridade na sua vida, porque o dia que você expor autoridade na sua vida, você está mostrando a nudez, a fraqueza daquela pessoa. A maldição pode te alcançar também. Mas aquela vinha era algo de bom para ele. Era algo que Deus deu. Querido, Deus tem dado algo para você e você tem se perdido naquilo que Deus tem dado. Deus tem te abençoado e você tem tido sabedoria para administrar todas as coisas na sua vida, sem se esquecer das coisas de Deus. Ou você tem se perdido na festa? Talvez muitas pessoas não estão aqui essa noite porque estão nas suas próprias festas, naquilo que Deus deu, Deus proporcionou. Não sou eu que estou falando. Na Bíblia diz: ai dos que levantam cedo para se embebedar. Está falando de alguém que perdeu a noção, querido. Está falando de alguém, querido, que está numa embriaguez espiritual. Ele nem mesmo consegue comandar a vida dele. Você vê um bêbado, querido, você vê um bêbado, ele cria coragem. Você vê a pessoa, ela é quietinha, mas quando ela assim fica embebedada lá, ela fala coisa depois, quando está bêbada, que você fala: rapaz, estava tudo isso guardado no teu coração. O cabra fica mais corajoso também, não fica? Eu me lembro de uma pessoa que falava assim: meu pai dirige melhor quando está bêbado. Fala: dirige melhor, filho, até ele achar o que é dele. É porque quando o cara está bêbado, ele cria coragem, que quando ele está são, ele não faz, porque ele está consciente. Ele não faz nenhum tipo de loucura. E nós cristãos, se nós não tomarmos cuidado, quando essa embriaguez vem na nossa vida, quando essa coisa maligna vem na nossa vida, nós também fazemos coisas sem noção, perdemos a noção, esquecemos que é Deus que tem nos abençoado, esquecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Segunda coisa que eu quero falar, podia gastar mais tempo nisso, mas não posso. Segunda coisa, segundo princípio importante: preciso saber diferenciar o santo do profano. Isso é um princípio que, se nós levarmos em consideração, nós vamos ser abençoados. Eu preciso separar, querido, tudo que é santo na minha vida, e saber com muita clareza aquilo que é profano, porque se eu não tomar cuidado, o que é profano vai contaminar o que é santo. E geralmente essa contaminação acontece quando nós estamos em festas, quando nós estamos embriagados espiritualmente, quando nós perdemos a noção, quando nós estamos como alguém cambaleando, sem saber para onde vamos. Se nós não tivermos cuidado, querido, no decorrer do tempo, nós vamos perder aquilo que nós temos de mais precioso, que é a glória de Deus na nossa vida. Você não precisa de casa, de carro. Estou falando de muitas, estou falando de riquezas. Sabe o que Salomão dizia para Deus? Senhor, eu sou muito rico, eu tenho muito, mas na verdade, eu vejo que tudo isso é vaidade. Na fase madura da vida dele, ele viu que toda a cabeçada que ele deu, ele cometeu erros. Ele falou: isso aqui foi vaidade. Porque, Senhor, eu não precisava ser um cara muito rico, não. Eu não queria passar necessidade, ter só para aquele... Porque quando nós estamos muito abençoados por Deus, parece que nós nos esquecemos de Deus. Nós esquecemos de pedir em oração para Ele. Sabe a razão que muitas pessoas não pedem em oração? Porque ela acha que está tudo bem com a vida dela. Para que eu vou todo dia pedir para Deus? Para que eu vou todo dia na presença de Deus? Para que eu vou ter que ficar lendo Bíblia? Para que eu vou ter que ficar vindo de terça aprender a palavra? Por que eu vou ter que vir de domingo aprender? Por que eu vou ter que ficar no culto? Eu já sei tudo, está tudo bem na minha vida. Quando o mais importante é a manifestação dessa glória na nossa vida. Queria ler o texto, mas vou ter que explicar para você por causa do horário.
Mas 1 Samuel 4, você conhece esse texto. Vai falar dos filhos de Eli quando a arca foi roubada, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram filhos de Eli, que era o sumo sacerdote daquela época. E a Bíblia diz que Eli era um homem que tinha deixado essa paixão embora, porque, querido, talvez aquele negócio subiu na vida dele, ele não precisava fazer muitas coisas mais. Não precisava orar tanto, não precisava buscar tanto a Deus, deixa os filhos fazer, só que os filhos estavam fazendo da forma deles. A Bíblia diz que as pessoas iam lá ofertar a Deus, levavam a comida e eles colocavam no caldeirão. Sabe o que os dois filhos dele faziam? Pegavam um garfo, um tridente, enfiava dentro do caldeirão, da panela, o que quer que seja. Quando ele tirava, querido, o que tivesse no garfo era deles. E a Bíblia diz que aquilo foi uma abominação, enquanto o pai, que era o sumo sacerdote, estava vendo de longe. Porque eles chegaram num ponto tão respeitados, vamos dizer assim, que eles acharam que podia qualquer coisa. Querido, e muitas vezes nós nos perdemos, nós achamos que nós podemos qualquer coisa. Afinal de contas, Deus está me abençoando. Querido, a bênção que nós achamos que é bênção, muitas vezes, não significa a aprovação de Deus. Creia nisso. Não significa. Então, aquelas festas que eles viviam, aquela embriaguez, querido, tiraram eles do caminho. E a Bíblia diz então que Israel, olha só a condição que Israel estava. A Bíblia diz que Israel entra em batalha com os filisteus, e aí Israel é derrotado. Está em 1 Samuel 4, você vai ler isso com calma na sua casa. Israel é derrotado, Israel sofre uma derrota. Aí, sabe o que eles fizeram? Caíram em si e falou assim: nós sabemos o porquê que nós somos derrotados. Porque nós não poderíamos ser derrotados. Nós somos Israel, nós somos o povo de Deus. Nada pode me derrotar. Querido, tem crente que pensa assim: nada pode me derrotar, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, mas está fazendo a sua parte? Aí eles caem em si e falam assim: é que nós não levamos a arca de Deus para essa batalha. Vamos trazer de Siló a arca. E aí a Bíblia diz, querido, que quando traz a arca da aliança, porque você sabe que a arca representa a presença, foi uma festa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que os filisteus, a Bíblia diz que tremeram de medo, dizendo: os deuses estão chegando para acabar conosco. Agora para pensar, eles sofreram a primeira derrota para depois lembrar da presença de Deus. Sabe o que isso significa? Quantos de nós não oramos, não buscamos a Deus, e quando bate um momento difícil de derrota na nossa vida, aí a gente se torna a pessoa mais santa do mundo? Aí eu vou orar, aí eu vou jejuar, aí eu vou buscar Deus. Querido, não espere o ai chegar em você. Não espere. Deus está alertando você. É tempo de você correr na presença de Deus e agradecer a Ele todos os dias por aquilo que Ele tem dado para você. Vamos trazer a arca. Aí trouxeram a arca. Sabe o que aconteceu quando trouxeram a arca, querido? Porque eles acharam: agora nós estamos por cima, agora eles estão morrendo de medo dos filisteus, agora nós vamos ter a vitória porque Deus está aqui conosco. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que agora eles não sofrem uma derrota qualquer. Morre Ofni e Finéias, aqueles que estavam enfiando o garfo. E a Bíblia diz, querido, que foi um chororô. Israel teve que correr dos filisteus, e eles roubaram a arca da aliança. Não deixe o inimigo roubar a presença da glória de Deus das suas mãos. Não deixe o inimigo roubar aquilo que você tem de mais precioso. Sabe o que é mais precioso da sua vida? Presença de Deus. A glória de Deus em nós. E tem muitos cristãos perdendo o seu brilho, se esfriando. Ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não tem feito, porque ele está mais preocupado com a festa do que gastar tempo na presença de Deus. Aí 30 mil pessoas morrem, levaram a arca do Senhor. Agora é um chororô terrível, não estão entendendo nada. A Bíblia diz que o mensageiro chega lá no sumo sacerdote, que era Eli, o pai dos dois. Ele está na cadeira assim, gordão, a Bíblia diz. Aí ele diz que ele era gordão, estava lá na cadeira balançando. Quando ele vê o homem chegando apavorado, a Bíblia diz que ele estava temendo. O que aconteceu com a arca?
quando chega e fala para ele assim: Israel foi derrotado, 30.000 homens morreram, e os seus 2 filhos, Ófni e Finéias, morreram também. A Bíblia diz que ele cai de costa, quebra o pescoço e morre também. Tem pessoa que está esperando a desgraça chegar na casa dele. Tem pessoa que eu posso tudo, querido, tudo que você tem, o ar que entra nas nossas narinas, vem de Deus. Vem de Deus. Meu cunhado fala uma coisa, querido, foi até repetido na célula lá, que alguém falou, o Marcelo falou uma vez uma coisa, que eu parei para pensar. Querido, Marcelo disse: eu agradeço a Deus por poder ir no banheiro sozinho, fazer as minhas necessidades, sem precisar colocar fralda ou passar qualquer coisa do tipo. Uau! Uau! Quando o homem se sente orgulhoso, quando o homem acha que vai tudo, Deus vai lá e abate ele, para que ele saiba exatamente o seu lugar. Saiba exatamente o seu lugar. Então aqueles homens, querido, morreram. Não espere as coisas acontecer de ruim na sua vida, não, para você correr, querido, para Deus. Quantas pessoas hoje a gente tem visto, crentes, como derrotados, chorando: Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que o Senhor permitiu? Permitiu, querido, na grande maioria das vezes, não é porque o nome dele tinha que ser glorificado, não, em alguma coisa, é porque você não tem feito sua parte. Você tem se preocupado em criar suas próprias coisas, seus próprios palácios, seu próprio trono, né? Você quer comandar sua própria vida, então faça. Se nós não tomarmos cuidado, que tudo que nós temos se perde de um dia para a noite. Tudo. Nós temos que reconhecer o senhorio do Senhor na nossa vida. Ele que dá tudo, Ele que cuida de cada um de nós. E é dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo. E tudo que eu tenho tem que ser motivo de glorificar o nome do Senhor. Por isso que você que é cristão, querido, se você tiver que abrir a sua casa para receber Jesus, abra, porque aquilo não é teu, é de Deus. Seu carro, se tiver que levar alguém, socorrer alguém, faça, porque aquilo não é teu, aquilo é de Deus. As coisas que estão na sua casa, foi Deus que te deu. A tua família, foi Deus que te deu. A roupa que você está vestindo hoje, foi Deus que te deu. A comida que você comeu no almoço, que você vai comer agora no jantar, foi Deus que deu. Terceiro e último, a glória de Deus habita. Terceiro e último princípio: se você quer prosperar, se você quer crescer na sua vida, mas de forma onde você tem segurança, você precisa entender esse terceiro princípio. Entender que a glória de Deus habita onde existe o temor e o reconhecimento de quem Ele é. Deus não habita onde não há temor. Continuando na história, a Bíblia diz então que aí eles roubaram a arca e levaram ela para o templo dos filisteus. O povo de Israel teve que fugir, os que conseguiram fugir, outros morreram, agora perderam a sua liderança religiosa, o que representava o homem perante o Senhor. Agora está um caos. Pegaram a arca da aliança e levaram ela lá para dentro do templo dos filisteus. Os filisteus, felizes da vida, como um troféu, pegaram aquela arca da aliança, o objeto mais sagrado do povo de Deus, que representava a própria presença de Deus, colocou lá no templo de Dagon. E a Bíblia diz que tinha um homem que tinha que ir lá na madrugada, abrir, ver se estava tudo bem. Quando ele abre lá, que o Deus Dagon tinha caído de cara quando estava de frente com a arca, não aguentou o poder de Deus, caiu. Aí ele foi lá, levantou aquela imagem, colocou no seu devido lugar. A Bíblia diz que no dia seguinte, o homem vai lá de novo, só que agora Dagon caiu perante o Senhor, mas agora ele quebrou o pescoço, quebrou as suas mãos, está ali em cacos agora.
Os filisteus ficam apavorados, começam a trazer tumor para o meio do povo filisteu. Eles falam assim, ó, pega essa arca e some aqui. Arrumaram uns bois, colocaram a arca em cima, bateram nos bois e falaram assim, vai em direção lá à terra dos judeus, dos hebreus. Nós não queremos isso aqui no nosso meio não. A Bíblia diz que Abinadab leva a arca para a casa dele, e a Bíblia diz que fica ali aproximadamente mais de 20 anos, querido. Mais de 20 anos. Outros homens se levantaram em Israel. Ninguém se preocupou em buscar a arca do Senhor. Saul era o rei de Israel nessa época, não estava nem preocupado em buscar a arca do Senhor, porque ele não era ninguém, foi escolhido pelo homem. Do dia para a noite se tornou rei, querido. Sentou num trono, começou a ter enfeites de ouro, de prata, de bronze, um palácio maravilhoso. Porque assim, quando Deus quer abençoar alguém, Deus começa a trazer, abençoar, abençoar, abençoar. Deus levanta pessoas para abençoar, abençoar, querido. Isso é algo de Deus. A glória de Deus atrai bênção. Você crê nisso, querido? Deixa eu contar um segredo para vocês. Fazia, eu acho que mais de 1 ano e meio, eu acho que eu não ia numa churrascaria. Mais, né? Sabe por quê, querido? Porque o negócio agora está difícil. Churrascaria é caro pra caramba. Eu com 5 bocas em casa, você deixa uma fortuna lá. Então fazia tempo que eu não ia numa churrascaria. Deus sabia que eu estava com vontade de uma churrascaria. Aí eu recebo uma ligação para me abençoar no sábado e comer numa churrascaria. Porque é assim que Deus faz. Deus abençoa, Deus sonda teu coração, vê o que você quer, o que você precisa. E eu quis ajudar a pessoa falou, não, eu quero pagar tudo. Você recebe aquilo como um presente de Deus, como da pessoa também, mas aquilo é um presente de Deus. E aí Deus abençoa também a pessoa que está te abençoando, porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz, mas eu reconheço que aquilo vem de Deus. Eu reconheço que Deus toca em pessoas, que Deus usa pessoas, que Deus trabalha na vida das pessoas. Mas eu reconheço que isso veio de Deus. Agora aquele homem lá, Saul não estava nem aí com a arca da aliança. Sabe o que é que acontece? Se torna um rei reprovado diante do Senhor, até que se levanta Davi. Muitos anos se passaram, aí Davi lembra da arca. Cadê a arca da aliança? Aonde está a arca da aliança? Sabe por quê, querido? Porque depois que a poeira baixa dos problemas na nossa vida, muitas vezes nós temos dificuldade de lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Nós lembramos de vez em quando. Domingo eu vou lá na igreja. Mas não vem às vezes nem para adorar a Deus, vem porque aquilo já se tornou um protocolo. Vem porque aquilo já fez parte da vida dela, assim, ir por ir. E nós temos que entender que quando nós entrarmos em um lugar como esse, nós temos que dar o nosso melhor, adorar a Deus, reconhecer Deus, exaltar o Senhor, levantar nossas mãos, glorificar, gritar se for necessário, correr, chorar, pular, porque nós estamos fazendo para Ele. Para Ele. Essa é a nossa real motivação. Tudo o resto é consequência. Quando você entende esse princípio, querido, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vai ser acrescentado na nossa vida. A Bíblia diz, por que vocês estão preocupados com aquilo que há de comer ou beber, com aquilo que há de se vestir? Olhar para as aves do céu que voam. Olha os pássaros, eles não plantam, não juntam, não levam para celeiro, todavia o Pai Celestial os alimenta. Vós sois mais importante do que as aves do céu. Deus cuida de cada coisa da nossa vida. Tudo que nós precisamos fazer é reconhecer Deus. Então o povo agora não sabia, não estava nem aí. Agora o que eles fazem? Vão lá, Davi, vou buscar a arca do Senhor. Só que Davi, querido, ele estava tão feliz que ele não estudou direito, não lembrava como que tinha que buscar a arca do Senhor. Eu disse aqui, querido, que a glória habita onde existe temor, onde existe reconhecimento. Davi estava até com uma boa motivação, mas ele fez de qualquer jeito. Ele falou, vamos buscar essa arca. E a Bíblia diz que ele levou mais 300 homens com ele lá para buscar essa arca. Levou os seus melhores soldados, porque se alguém se levantasse, ele ia mandar cortar o pescoço. Eu quero trazer a arca de Deus para o lugar que ela deve estar. Eu quero trazê-la para Jerusalém.
para o lugar santo, onde ela deveria estar. E a Bíblia diz que ele vai lá buscar. Só que como os filisteus mandaram a arca no carro de boi, ele também levou o carro de boi para buscar. E a arca, quando Deus pediu para construir a arca, Deus disse assim: ó, você não vai colocar a arca em outro lugar a não ser nos ombros humanos. A arca não pode ser carregada em cima de um animal. Sabe por quê, querido? A presença de Deus não foi feita para ser colocada em cima de animal. A arca de Deus, ou seja, a presença da glória de Deus, foi feita para estar sobre os homens. Davi leva lá o carro de boi e aí coloca a arca da aliança. Aí está vindo lá todo mundo fazendo festa. Eita, vamos levar lá para Jerusalém e tal. E a Bíblia diz que Deus faz os bois tropeçar. A arca vai cair do carro de boi. Uzá vai lá segurar. Parece que está fazendo uma bondade, não parece? Não parece uma historinha boazinha, querido? Porque Uzá, quando toca na arca, ele cai morto imediatamente. Davi para tudo, fica revoltado. Não estou entendendo nada. Estou indo buscar a arca de Deus. Por que aconteceu essa morte agora? Ninguém ousava mais tocar na arca, porque achava agora Deus está contra nós, Deus vai matar todo mundo que encostar. Querido, Deus precisa ser reverenciado. Deus não está onde não tem temor, onde não há reconhecimento. Deus não está. Uzá morreu porque Uzá era filho de Abinadab. Estava na casa dele a arca 20 anos e ele não sabia como tratar a arca. Não valorizava a arca. Você sabe o que a arca representa? A presença de Deus. Quantas vezes, querido, nós temos essa arca conosco, nós temos a presença de Deus aqui, amém, queridos? Nós temos que saber como tratar a presença de Deus, porque se não houver reverência, se não houver reconhecimento, essa presença não fica. Em vez de trazer vida, ela traz morte. Estão lá todos medrosos, com medo. Por isso que a Bíblia diz, querido, se você comer o pão e beber indignamente, você é réu do corpo. E por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Morre porque sem temor vai encostar na arca, vai morrer. Por isso que eu falei, Deus é um Deus que abençoa, é um Deus de bondade, mas tem muita gente se perdendo. Eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Se esquece dos ais, se esquece que Deus é um Deus de rigor, que Deus é um Deus santo, que Ele não mistura o que é santo com aquilo que é profano. Deus não faz aliança, querido, com coisas que são erradas. A Bíblia diz, então, para nós concluirmos, querido, o povo não entendeu nada. Aí todo mundo, aquele medo, não sabia o que fazia, não sabia. Alguém que reconheceu, ele só reconheceu. Você sabe que Obed-edom estava ali no momento que Uzá está morto, Davi está reclamando com Deus, não está entendendo, no meio do caminho. Aí Obed-edom fala assim: vocês não querem a arca, vocês vão deixar aqui no meio do caminho? Pode mandar para minha casa, leva ela para minha casa. Só que eu sei, querido, quando chega na casa, aí agora o tratamento é diferente. Não está tratando agora igual tratou Abinadab com os seus filhos. Eu imagino ele chegando lá e falando assim: olha, isso aqui é aquilo que existe de mais precioso. Toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não dê as costas. Se você chegar perto dessa arca, saia olhando para ela, reverencie, porque aqui está a presença do vivo Deus. Não dê as costas, não faça de conta que você não viu, não fique tratando de qualquer forma. E a Bíblia diz então que ele leva para casa e ele começou a prosperar, querido, como ninguém prosperava, porque aonde há reconhecimento da glória, onde há reconhecimento da presença, aonde há reverência, querido, o homem cresce e prospera, mas ele prospera debaixo da bênção de Deus, da bênção de Deus. Ele não vai achar que é ele que conquistou. Ele está tratando, ele sabe como tratar a presença de Deus. Querido, nós somos essa casa, nós temos essa presença. Nós temos que tomar cuidado com a presença que está dentro de nós. Por isso que eu não posso ter qualquer tipo de vida, porque eu estou ofendendo a presença que está aqui dentro. Está aí dentro de você. Você é alguém cheio da presença do Espírito Santo. O próprio Deus habita dentro de cada um que está aqui essa noite. Para finalizar, deixa eu fechar aqui para vocês acreditarem. Davi faz aquele chororô, as pessoas estão lá na casa, pelo menos foi resolvido o problema, levaram a arca, não está jogada na rua, está lá na casa de um homem.
Ô Davi, deixa eu falar uma coisa para você. Faz 3 meses que o Uzá morreu. 3 meses que aconteceu aquele problema lá, Davi. Você sabe o que está acontecendo na casa de Obed-edom? Não, o que está acontecendo na casa de Obed-edom? Obed-edom está prosperando tanto. Obed-edom está sendo um homem que tudo que ele faz, ele atrai riquezas. Ele tem uma família maravilhosa. E aí eles entendem, é por causa da arca. Aí Davi diz, nós vamos lá buscar a arca, mas agora nós vamos ser diferentes. Nós não vamos trazer ela de qualquer jeito. Nós não vamos colocar essa arca sobre os animais. Nós vamos trazer ela aqui, ó, porque eu fui buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ela seja carregada nos nossos ombros. E eu vou fazer mais. Cada 6 passos que eu der, eu vou parar tudo. E nós vamos sacrificar animais em adoração ao Senhor, até chegar em Jerusalém. Querido, da casa de Obed-edom, quando nós tivemos Israel, nós tivemos ensinamentos lá onde foi a casa de Obed-edom. Até Jerusalém dá 11 quilômetros. Você imagina uma pessoa, 11 quilômetros, a cada 6 passos ele fala, para tudo, vamos adorar. Adorava. Levantava tudo, 6 passos. Para tudo, vamos adorar. Vamos reverenciar. Vamos reconhecer Ele. 6 passos, até chegar, querido. Quando chegou em Jerusalém, havia aí sim festa. Mas essa festa era uma festa promovida pelos céus. Não tinha beberrões espirituais lá. Era uma festa de quem estava sóbrio, muito sóbrio, sabendo o que estava fazendo, sabendo como deveria se adorar o Deus Todo-Poderoso. Quando nós adoramos, reconhecemos Ele, quando nós não temos essa displicência, pessoal do louvor, Deus é reconhecido no lugar, querido, a glória de Deus vem, a manifestação deste poder vem. Há curas, há libertações, há problemas que estavam na justiça há anos, são liberados. Querido, você começa a ter os seus problemas desenrolados, porque você reconhece Deus, eu preciso do Senhor. Querido, sabe como você vai mostrar que ama Deus? Quando você tem que escolher entre Deus e uma festa, e você fala assim, Deus, eu quero escolher o Senhor. Não é que Deus quer te tirar das festas, não é que Deus não quer que você seja feliz, mas Deus sabe onde muitas vezes está seu coração. E você precisa amar primeiro a Deus, mais a Deus, do que qualquer outra coisa. Porque senão você não é digno dEle. Eu não sou digno dEle. Não sou eu que estou falando, é o que Ele mesmo diz. Então isso é uma coisa a ser ensinada para nós não sofrermos os ais. Ai. Sede sóbrios. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Um culto racional. Sabe o que é o culto racional? Eu sei o que eu estou falando, eu sei como que eu estou adorando, eu sei que eu estou orando. Quantas vezes a gente está orando, a gente não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está cantando. Está cantando, a boca está cantando, mas o coração está distante. Deus precisa ser reconhecido. Deus está aqui, neste lugar. Uau! Aquele que criou os céus, as estrelas, o sol, os animais, pelo poder da sua palavra apenas, está aqui. Vamos cair em pé.